Gravando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso desafio 31 dias com Provérbios. Nós estamos lendo todos os dias um provérbio, um capítulo do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Aqui a gente são 31 capítulos, foram escritos pelo rei Salomão, e foi considerado o homem mais sábio, né, de toda a história. E nós sabemos que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para falar essas belas palavras, né? E o nosso objetivo é aprender com ele, aprender com essas palavras. Então, vou começar a leitura. Nós estamos em Provérbios 10. Cumprimos quase já um terço dessa jornada por mais sabedoria e conhecimento. Então, vamos lá. Vou me ajeitar aqui. Provérbios 10 começa assim. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. 6. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. A gente fala, né, que não deve não teme, né? A pessoa honesta não tem o que temer, né? Ela vive em paz e segurança. 10. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Transparência, né? Lealdade. Às vezes a gente tem receio de criticar, né? Porque a gente não quer machucar a pessoa. E a gente acaba sendo mentiroso, né? Quando a gente esconde, enfim, uma opinião a respeito de alguma coisa, e isso pode causar problema pra gente na frente. A palavra tá falando que se a gente critica com franqueza, né? A gente tá trabalhando pela paz, pela melhoria. É isso que Deus fala comigo aqui. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. Muito parecido com o verso 6, né? 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. E isso faz parte do que Jesus, né, nos ensinou. Lá em Mateus 6, quando Jesus ensina o Pai Nosso, a gente a orar o Pai Nosso, ele vai começar a falar ele vai falar de perdão, né? Eu acho que a gente ainda não falou de perdão, né, nos vídeos, não sei. Mas eu quero chamar a atenção para esse aspecto aqui do perdão. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A oração do Pai Nosso fala pra gente perdoar, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Como que a gente faz para perdoar alguém que nos ofendeu? Através do amor. O amor, ele é uma pessoa, Deus, e o amor, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão. Nós decidimos amar alguém. E é só porque nós amamos que nós conseguimos perdoar.
E nós só conseguimos amar se primeiro nós tivermos revelação do amor de Jesus por nós. É porque ele nos amou primeiro que nós conseguimos amar os outros. E é por causa desse amor que nós conseguimos perdoar as ofensas dos outros. 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Consequência, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, enfim, consequência dos nossos atos. Aquele que não tem juízo precisa ser castigado. Eu realmente creio que o que a gente planta, a gente colhe, né? E todas as nossas decisões, elas vão ter sim algum tipo de consequência para nós. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Pecado gera pecado, né? Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro, né? Interessante porque a gente... Seria muito bom se a gente pudesse aprender com as experiências dos outros, né? Eu acho que é por isso que a gente escuta e obedece o nosso pai e a nossa mãe, quando a gente é criança, adolescente, jovem, né? E ainda adulto, busca os conselhos deles. E é por isso também que a gente busca conhecimento em estudos, cursos, livros, para a gente aprender sem precisar errar, né? Nós estamos suscetíveis a erro, a falha, com certeza. Mas se a gente aceita essa repreensão, a gente anda no caminho da vida. Agora, as pessoas que nos amam, geralmente são as pessoas que mais nos amam, né? Os que estão mais próximos, convivendo mais com a gente, nosso pai, nossa mãe, enfim, alguém no trabalho que acaba tendo mais intimidade com a gente, é que vai nos repreender, que vai chamar a nossa atenção. Que é o que está dizendo aqui no verso 17. Mas se a gente não aceita isso, se a gente fecha o nosso coração para esse tipo de repreensão, ou chamar a nossa atenção, fazer algum comentário, dar uma sugestão, a gente corre o risco de continuar naquele erro, permanecer naquele erro, né? E ter que aprender a duras penas, né? Aprender com a vida, né? Tem gente que fala também que essa semana mesmo eu ouvi uma mãe falando do filho: se ele não aprender comigo, ele vai aprender com a vida. E a vida sempre ensina de uma maneira mais dura, né? É isso. Se a gente aceitar essa repreensão, a gente vai andar no caminho da vida. Mas se a gente escolher não aceitar, é muito provável que a gente caia no erro. 18. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Fofoca, né? Quem faz fofoca não tem juízo, não. E a gente já falou aqui nos outros capítulos, né? As consequências, os malefícios de não ter juízo, né? 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. A palavra fala também que o poder da vida e da morte está na língua, está na boca, né? Com a nossa boca a gente pode proferir palavras de bênção e palavras de maldição, né? A gente pode abençoar ou amaldiçoar alguém. Então, se você não tem o que falar, é melhor você ficar calado. Se o que você pensa em falar não vai edificar, não vai abençoar, é melhor você ficar calado e controlar a sua língua. Porque quanto mais você falar, mais perto você estará de pecar. Fica a dica. 20. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. 21. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte.
A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Uau! Engraçado que eu não tinha nem grifado esse aqui. Eu uso um marca-texto. Importante falar isso, tá? Quando você vai ler a Bíblia, você vai ler, você vai meditar ali na palavra, você vai estudar a palavra. Você é livre para escrever, para marcar, para anotar, né? Eu uso esse marca-texto aqui. Os versos que mais chamam a minha atenção, mais falam comigo nesse tempo, né? Eu destaco: a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Ou então eu uso um lápis. Cadê meu lápis? Não tá aqui. Um lápis mesmo. E escrevo aqui alguma coisa, enfim, para chamar minha atenção. Né? Ou o tema daquele verso, enfim. Para eu poder, depois, quando eu for reler, eu saber exatamente onde que tá. Ou eu coloco aqueles sticky notes também. Vou te mostrar. Falando sobre isso porque já me perguntaram se poderia fazer anotações na Bíblia, né? E sim, né? É um livro muito especial, mas é um livro para você entender, tá vendo aqui? Eu coloco esses sticks ou aqueles maiores também. É um livro muito especial que para você absorver esses ensinamentos aqui, ruminar, né? A gente usa o verbo ruminar, que é a mastigação do boi. Tá vendo aqui? Esses sticks com algumas anotações separadas. Se eu não quiser escrever na Bíblia, né? Para marcar as páginas, enfim. Ruminar, a palavra é isso. É você ler, reler, anotar, escrever aquilo que Deus falou com você naquele momento. Importante dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva, viva e eficaz. O que significa que hoje a gente está lendo aqui Provérbios 10 e alguns desses versos estão saltando aos meus olhos e me chamando mais atenção do que outros. Mas se eu for reler esse capítulo, talvez amanhã, já vai ser diferente. Se eu for reler esse capítulo daqui a 1 ano, ou 10, ou 20, fases diferentes da minha vida, Deus vai falar comigo diferente. Porque a palavra é viva. E ela é eficaz para o momento que a gente vive, né? E outra maneira de ver isso também é o seguinte: quando você lê a palavra, Deus vai falar com você em particular, né? Aqui são versos que eu destaco enquanto eu vou explicando, enquanto eu vou lendo junto com você, porque são coisas que Deus está falando comigo, mas pode ser que quando você estiver lendo, Deus vai falar muito mais, Deus vai falar diferente, entendeu? Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Enquanto você lê a palavra, é muito natural que você sinta mesmo a presença de Deus. Você está lendo uma carta de Deus para você, né? Um texto de Deus para você. É muito natural que você sinta a presença dele e que algumas coisas te chamem a atenção, tá? Fique ligado, porque isso é Deus falando com você. Amém? Então, eu tava falando do 22, né? A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Eu estava agora mesmo orando a respeito disso, porque eu creio que tudo é para honra e glória de Deus, né? Se nós somos abençoados, é porque Deus escolheu nos abençoar. Ele é bom e Ele é generoso. Ele é fiel. Então, não adianta, assim, por mais que Deus tenha me concedido talentos, habilidades intelectuais, recursos financeiros, recursos materiais, não é o meu esforço que me faz alcançar essa prosperidade, né? A bênção do Senhor traz prosperidade. Então, essa prosperidade vem porque Deus, Ele quer nos abençoar, né? E nenhum esforço que a gente possa fazer vai substituir isso, né? É óbvio, a gente tem lido aqui sobre como Deus abençoa aquele que se esforça, que trabalha, né? Que planta e colhe na hora certa. Mas que toda honra e toda glória seja sempre dele, né? Porque ele é o Deus que nos abençoa em toda estação, em todo momento, em toda circunstância. Não é pelo nosso esforço, não é mesmo. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria, né?
Não, deixa. Vamos pro próximo. 24. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus. Porém, os honestos continuam sempre firmes. Conhece pessoas assim, que são inabaláveis? Pode vir tempo de bonança, pode vir tempestade, pode vir chuva forte. Eles estão firmes no Senhor, são honestos, são bons, são justos. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Eu já pedi para pessoas preguiçosas fazerem algumas coisas e, de fato, foi sim irritante, como a palavra tá falando. E aí eu tive que ir lá e fazer eu mesma, ou, né, acaba que fica uma situação muito chata. Então, se você já conhece, né, a pessoa e sabe que ela é preguiçosa, não peça para ela fazer nada para você não ter que se irritar e não ter que lidar com a irritação. Vamos lá, estamos finalizando 27. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Quem teme o Senhor tem vida longa. E a gente já falou do temor a Deus, né? Ele é o odiar o mal, né? Obedecer a Deus, honrá-lo, né? Se render à vontade de Deus. Isso é temer ao Senhor. 28. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus não dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. Você já viu algum filme em que o vilão vence? Eu não consigo lembrar de nenhum filme que o vilão vai vencer, que o mal vai vencer. E é assim também, né? Na vida real. O mal sempre perde. O mal sempre perde. Amém? As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. De novo, né? O poder da morte, a morte e a vida estão no poder da língua, né? Sua boca tem o poder de proferir bênção ou maldição. Se você é um homem direito, você vai dizer coisas agradáveis para abençoar as pessoas. Ao passo que os maus, da sua boca, sempre vai sair ofensa, né? Isso também é muito sério. Engraçado que eu tô terminando todos os vídeos falando isso é muito sério, porque realmente isso aqui é um manual para nossa vida, né? Deus nos ensinando como a gente deve se comportar. E eu costumo dizer que todas essas coisas que podem parecer que, Deus tá me impedindo de fazer isso. Deus não quer que eu faça isso. Na verdade, tudo isso é um pai protegendo o seu filho, protegendo a sua filha, para que ele não se machuque, né? A palavra fala assim, nos evangelhos também Jesus fala, né? Se vocês que são maus sabem dar o que é bom para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês, né? Tudo aquilo que Deus faz é pro nosso bem. Ainda que a gente não compreenda, eu não sei porque eu tô falando disso, mas ainda que a gente não compreenda, eu tenho entendido isso, que ainda que eu não compreenda, ainda que eu receba um não de Deus, né? Tem uma música até que fala isso, né? Ainda que eu receba um não de Deus, eu sei que Ele está fazendo isso para me proteger, para me guardar. Aqui, porque Ele está falando, né? Ele vai, se eu desejar esse caminho da sabedoria, eu serei guardado em segurança e em paz.
Amém? Que nós possamos desejar a sabedoria de Deus acima de todas as coisas, acima do ouro, da prata, do rubi, né? Porque a sabedoria é o bem mais precioso que a gente pode pedir para o Senhor. Amém? Vamos continuar. Próximo vídeo é o capítulo 11. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tá muito longo, não. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Deus abençoe. Bye!